Glória a Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí. Obrigado. Êxodo capítulo 25. Êxodo 25, versículos do 23 ao 30. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Por que o misericórdia? Quase ninguém grita. Eu só escuto. Êxodo 25, 23 diz assim: faça também uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revista com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeite-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e as prenda aos 4 cantos, junto dos 4 pés. Prenda as argolas junto às bordas para sustentar as varas que serão usadas para transportar a mesa. Faça essas varas de madeira de acácia, revista-as com ouro, com elas a mesa será carregada. Faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras, que serão usadas para ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, nós pedimos, Espírito Santo, fala conosco, fala ao nosso coração. Nós precisamos te ouvir, nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos ser levados a um lugar de compreensão, Deus, e profundidade acerca da sua palavra. Então nos dá graça, Pai. Espírito de sabedoria e de revelação, venha sobre nós, levando-nos a esse lugar de conhecimento do Filho de Deus. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Hoje eu queria falar um pouco, nós estamos falando sobre uma série que o Senhor colocou no meu coração para nós fazermos aqui na igreja, que é de consumidores a construtores, o papel de cada crente na maturidade da igreja. E a gente veio falando sobre vários assuntos, e hoje eu queria falar um pouco sobre a cultura da mesa. Eu sei que esse nome, ele está muito batido, esse nome de alguma forma já está usado até mesmo de forma, como que eu posso dizer? Não é leviana, banalizada, de uma forma banal. Porque tudo é mesa. Vamos ter mesa. Não sei o que, mesa. Vamos para mesa. Vamos não sei o que lá na mesa. Mas a gente vê aqui, irmãos, que existe algo incutido nisso, nessa passagem, que traz a importância dessa palavra mesa. Quando a gente olha nas escrituras, a gente vai ver a palavra para mesa sendo usada mais de 100 vezes. Mas aqui é a primeira vez que a gente ouve a palavra mesa. É a primeira vez que Deus se refere à mesa. E essa mesa, ela foi feita como um utensílio do templo, para ficar o quê? O pão da presença. E olha só, a gente vê a queda no Gênesis, amém? O homem cai. E Gênesis a gente vê todo ali o trabalho de Deus com o ser humano, né? Chega em Noé, ele destrói a humanidade. Noé vem com a arca depois, reconstrói tudo, né?
E ali começa um processo. E quando a gente olha para isso, a gente termina em José lá, o Gênesis. E a gente vai ver depois só em Êxodo, falando sobre um clamor de um povo que estava vivendo no Egito como príncipes, como alguém que tinha o carisma, que tinha a consideração, o respeito do povo egípcio, agora se tornando escravos. E ali houve, alguns historiadores falam 270, outros 400, mas isso não importa. Houve um tempo de silêncio muito grande, que a maioria concorda que foi de 400 anos, aonde Deus não falou, não se moveu, até que encontra Moisés. Quando a gente vai para o Êxodo, ele não é só um livro somente de resgate, ele é o livro também da restauração, da comunhão com Deus. Deus não queria simplesmente resgatar e tirar aquele povo do Egito e deixá-los livres, não. Deus queria trazer um povo para si, Deus queria trazer um povo para o relacionamento. Vocês estão comigo ou não? O Êxodo fala desse lugar. E como tudo, irmão, tudo, de Gênesis a Apocalipse, tudo fala sobre Jesus e o Evangelho da graça de Deus. Tudo é sobre Jesus. E se a gente olhar o nascimento de Jesus, de Malaquias a Mateus, houve também um vazio de silêncio de 400 anos. Assim como houve do final de Gênesis ali de José até Êxodo 400 anos, de Malaquias, que foi o último dos profetas menores, até Mateus 400 anos também. Ou seja, a gente vê que não são só coincidências, são relatos daquilo que Deus quer falar ao nosso coração sobre a mensagem maior, a verdade maior. Entre tudo, todos os personagens, eles falam de alguém, Jesus. Jesus é o centro do plano de Deus. O nosso resgate é o centro da vontade de Deus, mas não só nos resgatar e nos tornar livres. Deus envia Jesus para nos levar a esse lugar de reconciliação. E quando a gente volta para esse lugar aqui, irmãos, esses homens estavam 400 anos, eles estavam extremamente contaminados com a cultura egípcia. Você sabe o que são 400 anos preso, vivendo, tendo que ouvir a língua diferente, ritos diferentes, rituais diferentes, tudo. Isso começou de alguma forma a fazer o quê? E tomando o coração daquele povo. Existia algo ali, existia a cultura do oral, de falar, sobre a vida dos antepassados. Mas eles não tinham mais experiência com a presença. Eles já não tinham mais experiência com o poder de Deus. A gente no português, a gente lê como pragas, as 10 pragas. Mas se a gente for ver no hebraico, é as 10 maravilhas que Deus fez para livrar o seu povo. Os 10 milagres que Deus faz para livrar o seu povo. Vocês estão comigo? Por quê? Porque aquele povo sabia, ouvia, conhecia, mas eles não tinham relacionamento, não conheciam de fato o poder de Deus. Então é por isso que muitas pessoas, até no nosso plano de leitura, a gente perguntou por que Deus endurece o coração do faraó? Por que Deus endureceu o coração do faraó? Qual o motivo? E a gente vai um pouquinho lá para Gênesis. Eu mandei o versículo para o Rafinha, dizendo o que Moisés escreve aqui: Deus endureceu o coração de Faraó, porque o povo conhecia a sua história, mas não conhecia o seu poder. Não sabia, não conhecia o
quão poderoso era o seu Deus. Então, a gente vê tudo aquilo, o resgate, né? As pragas, eles olhando, e eles, com todas aquelas pragas, não eram atingidos. Vendo tudo o que aconteceu, mas eles estavam sendo livres. Chegaram na frente do mar, viram o mar se abrir. Mas tudo isso, toda manifestação de poder, era com um fim: levá-los a um lugar de relacionamento. E é por isso que um dos primeiros utensílios que Deus faz dentro do templo é a mesa. E a gente sabe, irmãos, para nós, talvez muitos de nós, que viemos de uma cultura aonde, eu não sei quantos aqui, mas eu acredito que a grande maioria vem de uma família disfuncional, sem pai, muitas vezes não tinha a cultura de sentar à mesa. Essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Vocês estão comigo? Talvez não faça muito sentido isso, mas existe uma importância. E a gente vê, quando a gente olha, né, aqueles filmes, e aí todo mundo fala, o comercial de margarina, tá todo mundo sentado em torno da mesa, alegre, compartilhando vida. Esse é o retrato da mesa. A gente vê hoje psicólogos, pessoas, estudiosos falando, precisa ter o seu tempo de refeição em torno da mesa. Não vá para a sala, não coma cada um em um lugar, sente-se em torno da mesa. É importante ter a mesa. E Deus vai, o primeiro utensílio que Ele faz, olha só, é uma mesa, para que em cima dessa mesa fossem colocados o quê? Os pães da presença. E Ele fala, faça não só uma mesa de ouro, mas faça também os utensílios de ouro. Faça jarras de ouro. Falando sobre as ofertas de libação, ou sobre as ofertas derramadas. Naquela mesa não tinha só pão, tinha vinho, tinha água, tinha pão e tinha incenso. Sabe o que isso significa? Desde o resgate, Deus já estava apontando para o que nós estamos fazendo aqui hoje. Desde o dia do resgate, Ele já estava preparando uma mesa para que nós pudéssemos sentar. E aquela mesa, quando a gente vai para Levítico, sabe o que Ele vai falar? Coloque os pães na presença, porque eu quero comer com o sacerdote. Uma tenda de encontro com uma mesa, um pão para comer junto com Deus. Cara, Deus podia fazer qualquer coisa, velho. Eu não sei se você consegue entender isso, mas olha a simplicidade de Deus. Deus poderia fazer algo extremamente extravagante, manifestando. Ele fez, Ele colocou uma coluna. Imagina se acordar de manhã e ver uma nuvem que te protege do sol, e à noite no frio causticante do deserto, você vê o que ali? Uma coluna de fogo que te aquece, que nasce do nada, e vai, enquanto você vai caminhando, ela vai do seu lado, aquecendo você. Cara, mas o fim disso era sentar à mesa, era ter relacionamento, era partilhar, era de proximidade, era de um Deus próximo, não era de um Deus longe. E talvez muitos de nós, por causa da nossa paternidade distorcida, a gente consegue crer que Deus existe, mas é um Deus bem longe, é um Deus muito distante, que não se importa de fato comigo. Ele até pensa, Ele mandou Jesus, mas Ele está muito ocupado com outros problemas.
Aqui a gente vê um Deus que está preparando uma mesa para sentar e comer com um sacerdote. Aonde ele faz jarros, aonde ele está fazendo algo ali para trazer a consciência, ou seja, o vinho, a representação do que? Do sacrifício, do sangue de Jesus, a água, o poder da palavra que nos lava, o incenso, as nossas orações, e o pão da presença, que era Jesus. Jesus estava na mesa. Vocês estão comigo ou não? Amém? E dentro disso, meus irmãos, a gente vai ver que os pontos principais dessa mesa, elas são um lugar de provisão. Vocês estão comigo? A mesa é um lugar de provisão. A Bíblia vai falar que não era o sacerdote que tinha que fazer o pão. Esse pão era colocado todos os dias como uma oferta, que era levantada pelo povo. Mas quem gerou essa provisão para o povo? Deus. Deus, Ele é o Deus da provisão. Ele está chamando um povo para um lugar de relacionamento para dizer: eu sou o seu provedor. Eu sou aquele que vai prover todas as coisas. Dentro da caminhada, dentro daquilo que você precisa estabelecer, eu vou ser o provedor. Está te faltando? Entende? É para o propósito, eu vou te prover. Eu sou o Deus da provisão. A outra coisa que a gente vê aqui é a mesa como lugar da presença de Deus. Como eu disse, existia um pão aonde Deus queria sentar com o sacerdote. E talvez, irmãos, a gente ache que de alguma forma o sacerdote é só o pastor, o líder. Não, nós somos um reino de sacerdotes. A gente vai ver em 2 Pedro ele falando que nós somos pedras vivas, que juntos estamos edificando um templo, um lugar de sacrifício. Vocês estão comigo aqui? Para levantar ofertas espirituais agradáveis ao nosso Deus, porque nós somos um sacerdócio real, ou um reino de sacerdotes, amém? Então o que o Senhor Ele tem como finalidade, como fim, não é simplesmente, irmãos, fazerem cultos muito fortes, mas é nos convidar para esse lugar de intimidade, de entender que tem um lugar na mesa, que todos os dias nós podemos estar sentado com Deus Pai, e sem café, porque café está caro. Quem entendeu aí? Café com Deus Pai. Café com coca. A mesa é o lugar de comunhão, amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 17. João 17, versículos 20 ao 26. Amém? Jesus, nesse momento, ele faz uma oração no Getsemane, um pouco antes dele ser morto, e ele começa dizendo assim: não te peço apenas por estes discípulos, mas também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam como nós somos, e eu estou neles e tu está em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Amém? Pai, eu quero que os que me destes estejam comigo onde estou. Estejam eles, então eles verão
toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviastes. Eu revelei teu nome a eles, e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. Olha só, irmãos, a oração de Jesus é que nós estejamos em Jesus como Jesus está no Pai. Isso não foi nenhum apóstolo que orou, isso foi o próprio Jesus. Aqueles a quem crerão através da mensagem deles, que eles sejam um. Para que o mundo creia, a gente precisa entender que é necessário haver comunhão, e o melhor lugar para desenvolver comunhão é a mesa. E é por isso, irmãos, que eu disse, com essa banalização desse termo mesa, a gente vê várias pessoas que não podem nem ouvir essa palavra que já dá arrepio. Eu mesa, estou fora, não quero isso para a minha vida, já sofri com isso, não quero. Mas o que eu sempre falo aqui, irmãos, a ideia de Satanás, pega isso. A ideia de Satanás não é trazer uma mentira. A ideia de Satanás é sempre distorcer uma verdade, é sempre pegar algo que é princípio de Deus e colocar algo pejorativo, marcar a gente por algo que não é a mesa de Deus, por algo que não é a verdade de Deus, e aquilo nos machuca, e a gente começa a olhar para aquele princípio como algo ruim, que machuca, que fere. E assim, irmãos, pode deixar várias coisas aí virem na sua mente, que o diabo é perito em fazer, princípios bíblicos, que a gente olha e fala, meu Deus, não, isso eu não posso. Adoração extravagante, não. Ser radical, não. Quando fala santidade, não. E aí é por isso que a gente tem um mundo relativizado, vivendo por si mesmo, sem olhar para os princípios, para a palavra de Deus. Por quê? Porque também, por causa do seu comodismo, não correu atrás de olhar as escrituras e ser como um bereano, que quando Paulo pregava, via se aquilo era a escritura. Alguém pregava, realmente, isso é a escritura, isso é a verdade de Deus. E eles não estavam só olhando para aquilo que Paulo estava falando, eles estavam olhando para ver se o sentido que Paulo estava pregando era aquele que estava nas escrituras, meu irmão. Porque tem muita gente falando em nome de Deus, coisas que Deus não disse, mas que está escrito. Nenhuma heresia nasceu do nada. Tem uma palavra de Deus que o cara distorceu. Vocês estão me entendendo? E isso também, irmão, levou muitos a esse lugar de fechar o seu coração para a mesa, de fechar o seu coração para coisas que Deus fundamentou, que Deus fez como princípio. Mas mesa é o lugar de comunhão. O Senhor está nos chamando, não eu tenho mesa com Deus Pai no café. Desculpa, irmãos, eu não queria falar, mas você pega aquele livro ali, que para um novo convertido até vai assim, mas que pega um versículo que você vai ver o contexto, está todo distorcido, cara. E não, eu estou vivendo aqui o meu café com Deus Pai. Não é isso que Deus está te chamando. Deus não está te chamando para você sentar de manhã no seu café da manhã, ter um devocional no começo do seu dia, e o resto do dia você esquece que a sua vida é um referencial para muitos, que Deus te chamou como um sacerdote para ministrar o Senhor o dia inteiro, cara. Não é um momento da sua vida, não, já fiz o meu ministério ao Senhor, eu já acordei, já li a palavra, já orei, agora eu saio da minha capa de crente e entro na minha vida secular. Não. Isso não é vida com Deus, isso não é um verdadeiro cristão, um homem de Deus, não é esse, desculpa. Não, pastor. A gente precisa separar as coisas. Me mostra na Bíblia que há separação entre sacro e secular, entre santo e secular. E aí beleza, eu concordo com você, não existe. É uma vida santa consagrada ao Senhor. Não é momentos consagrados ao Senhor e a minha vida como eu quero.
Muitos aqui são adeptos do profeta moderno, secular, Zeca Pagodinho, e fala assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Existe uma palavra que te rege. Na mesa da comunhão existe a presença de Deus. E na presença de Deus não é do seu jeito, é do jeito dele. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente está pedindo assim: Senhor, me enche do Espírito. Eu quero estar cheio do Espírito. E a ideia do Espírito dentro, até a gente viu, a Shelida falou, né, da questão da luva. É uma luva vazia, né? A ideia de ser cheio do Espírito é como se uma luva vazia fosse tomada pela mão de Deus e a partir dali agisse. Faz sentido, mas continua sendo uma luva. O que Deus ele quer de fato não é simplesmente que nós estejamos cheios, é que nós estejamos nele. Não é simplesmente que a gente seja cheio do Espírito e há algo subjetivo na nossa mente dizendo assim: você controla até onde vai aí a atuação do Espírito, até onde o Espírito pode te levar a fazer alguma coisa. É por isso que a gente vive esse evangelho raso. O que Deus quer é que nós entremos na realidade do Espírito, ou seja, que nós venhamos ser tomados por aquilo que Deus é. Aí já não tem mais controle, meu irmão. Aí já não é nós que controlamos a nossa vida, é o Espírito que está controlando a nossa vida. E para isso eu preciso abrir mão das minhas dores, eu preciso abrir mão dos meus traumas, eu preciso abrir mão dos meus medos, eu preciso abrir mão das minhas convicções, eu preciso abrir mão de coisas que são minhas, sucessos, vitórias, jeitos para voltar para a Escritura. Se o seu jeito é o da Bíblia, continua, mas se você olha para a Bíblia e não é, se você olha para a Bíblia e não é uma verdade, você precisa voltar para as Escrituras. E a mesa é esse lugar onde Deus, através da sua presença, começa a partilhar dos seus planos com filhos maduros. Filhos imaturos estão sempre pedindo alguma coisa. Filhos maduros estão sempre prontos a auxiliar o pai. Amém? Filhos imaturos, quando crentes imaturos, quando não recebem, se revoltam, fazem birra. Agora, quando um crente maduro, um homem maduro, um filho maduro ouve não, simplesmente obedece porque sabe que o pai conhece mais do que ele. Vocês estão comigo ou não? O problema, irmãos, é que muitas vezes a gente está buscando o conselho de todo mundo, menos ouvir Deus. A gente senta na mesa de todo mundo, menos na mesa de Deus. A gente está querendo ouvir o conselho de fulano, de beltrano, de ciclano, mas tem uma mesa preparada para você sentar com o pão da presença diário e você ouvi-la. Eu quero falar um pouco também sobre o desafio para estabelecer a cultura da mesa. E o primeiro é o perigo do ritualismo. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 11. Versículo 17. Amém? Todos acharam? Se você não achou, lê aqui, ó. Diz assim: entretanto, ao dar a você as instruções seguintes, não o quê? Porque vocês não se reúnem para melhor, mas para... Continua.
Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há o quê? Entre vocês. E até certo ponto eu creio nisso. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que seja conhecido quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia porque cada um come a sua própria, sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se... Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. E aí começa a instrução da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também os transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de... Fazer o quê? O que Jesus fez? Pegou o pão e fez o quê? Partiu. Aqui, irmãos, parece algo que não tem referencial, mas Jesus pegou o pão com a mão. Ele podia ter cortado com um instrumento, mas ele pegou o pão e ele rasgou o pão. Ali era o referencial de que não eram os judeus, não eram os gregos, não eram os romanos que estavam matando Jesus, mas o próprio Deus estava rasgando Jesus para nos alcançar. Isso está falando de intimidade, está falando de algo íntimo. Vocês estão comigo ou não? Que é o que o Senhor quer estabelecer conosco. Não tem como, irmãos, a gente avançar como igreja sem olhar para essa verdade de que a mesa do Senhor é um lugar de comunhão. Não dá para a gente chegar, entrar na igreja, comer aqui, amém, uma ceia, ou participar de um culto, ouvir uma palavra. Hoje eu me alimentei lá na casa do Senhor, sem olhar para o lado e ver o que o seu irmão precisa. Vendo se tem alguém do seu lado que tem alguma necessidade, abrindo, convidando as pessoas também, porque, irmãos, quando a gente fala de mesa, há um efeito na igreja, que é assim: eu quero ver quem vai me convidar para a mesa. Mas pouco ao contrário disso. Hoje eu vou chamar alguém para a minha mesa. Hoje eu vou ser aquele que vai convidar para sentar na minha mesa. Hoje eu não vou chamar o pastor para sentar na minha mesa. Hoje eu vou chamar um outro irmão que nunca eu tive contato, conheci aqui dentro da igreja, falei pouco, para sentar na minha mesa. Quando eles se reuniam, irmãos, não era simplesmente para chegar, tomar um cálicezinho, fazer um culto, cantar e voltar para casa. Não, era uma comida, era uma refeição. O que Paulo está falando aqui, que o pecado mortal para o crente, que faz com que muitos estejam dormindo e morrendo, é não discernir o corpo de Cristo. E o que é isso? É não olhar e entender que nós somos o corpo, de que o irmão, que mesmo que não seja tão agradável aos meus olhos, é parte do corpo de Cristo, é a igreja de Jesus, e merece também receber favor. Mas o que acontecia? Existiam grupos de elite, então existiam os ricos sentavam, falavam: vamos comer a nossa ceia aqui. Enquanto aqueles que eram mais pobres, mais necessitados, não comiam, iam embora sem comer. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Nós precisamos entender o que Paulo está querendo trazer, a importância dessa mesa, a profundidade dessa palavra. Quantas vezes a gente entra no culto, ouve a palavra e vai embora para nossa casa, e a semana inteira a gente vive a nossa vida sem se preocupar com ninguém, cara. E às vezes ainda fala assim: o pastor nem me mandou mensagem. Para quem que você está mandando mensagem? Com quem você se importou? Olha aqui, irmão, nós estamos no culto de ceia. Dá uma levantada aí, olha aí. Cadê? Tem um monte de gente que não está aqui. Eu sei que é carnaval, a festa da carne. Eu sei que muita gente preferiu estar na praia. E cada um se sabe. Eu não vou julgar que a vida de ninguém. Estão comigo?
Cada um se sabe, meu irmão. Mas fora disso, quantas pessoas estavam sentadas do seu lado, que o banco está vazio, e você falou: ué, cadê fulano? Será que o pastor mandou mensagem? A obrigação é só minha? Então a gente não está entendendo nada do que é mesa do Senhor. A gente não está entendendo nada sobre comunhão. A gente transformou, como os de Coríntios transformaram, a mesa em um ritual vazio. Sabe como chamava a reunião da ceia? Quantos aqui sabem? Chamava festa ágape. A festa do amor. A festa do amor sacrificial. Os coríntios cheios de dons, cheios de manifestação de poder. No começo dessa carta, Paulo fala: é impressionante, não falta nenhum dom para vocês. E é por isso que ele começa esse trecho dizendo: portanto, agora o que eu vou falar, eu não posso elogiar vocês. E está falando do quê? Comunhão, vida com Deus. Estão me entendendo ou não? Não é sobre dons. Não é sobre nós termos um monte de dons. Não é sobre a gente ser usado por Deus. Não é sobre o quanto nós movimentamos, quanto nós fazemos, curamos, profetizamos. Não é sobre isso. É sobre o quanto nós estamos dispostos a sentar na mesa, na festa ágape, falando: está aqui a minha contribuição. Está aqui, eu vou colocar aqui o meu coração, o meu ouvido, o meu abraço, o meu recurso. E é o que eu sempre falo aqui, tem gente que fica bravo comigo e fala: é por isso que o caixa da igreja está baixo. Você está baixo, irmão, mas você prefere muito mais enfiar aqui do que ver a necessidade de alguém da sua comunidade. Continua fazendo isso, mas olha para o lado. Continua ofertando. Ah não, eu já dou a minha contribuição, agora o resto que se exploda. Que cada um cuide da sua vida. Eu estou aqui fiel no meu dízimo, na minha oferta. O resto é o resto. Isso aqui a gente está transformando. Se a gente viver desse jeito, a gente está transformando a festa ágape, a festa do amor, em um ritual vazio, sem entender de fato qual é o propósito de que a comunhão com Deus precisa afetar o meu irmão. Aquele que diz: eu amo a Deus, João vai falar isso, mas diz: eu não amo o meu irmão, é o quê? Ele está falando que aquele que entrega, aquele que sacrifica, aquele que doa a Deus, mas não consegue amar, sacrificar, se doar ao seu irmão, é mentiroso. Mas você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que eu passei. É por isso que o novo nascimento foi nos proposto. É uma nova vida. Não importa o que você passou. Pastor, mas deixa eu falar uma coisa, isso foi depois de crente, é uma nova vida. Paulo era um bom religioso, mas ele disse: eu prefiro deixar as coisas que se passaram e prossigo para o alvo, deixando para trás as coisas velhas. E ele está falando dos seus sucessos ministeriais, religiosos, sociais, para falando: existe um alvo maior, existe um lugar que eu preciso alcançar, e esse lugar é Cristo. E é esse o convite de Deus quando Ele põe uma mesa para nós, dizendo: eu quero que vocês olhem para um lugar. Não olhem para os seus traumas, não olhem para as suas incapacidades, não olhem para vocês mesmos. Se levantem, olhem para mim. Existe um lugar na mesa aonde eu quero renovar não somente uma aliança, mas eu quero fazer nova todas as coisas a partir da minha presença. É isso que ele fala, irmãos, em Apocalipse 3, na igreja de Laodiceia, quando a gente usa aquele versículo para evangelizar, falando para o mundo: olha, deixa eu falar, Jesus disse: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir o batido e abrir a porta, então eu vou entrar. Quantos evangelismos nós fizemos com essa passagem? Não era para o descrente, era para uma igreja. Jesus estava do lado de fora de uma igreja.
dizendo: eu estou na porta, eu estou batendo, se você abrir eu vou entrar, e eu vou ceiar, eu vou restaurar a sua aliança, eu vou restaurar o amor, eu vou restaurar a presença, eu vou voltar para o lugar. Mas enquanto você estiver olhando, esperando algo acontecer, meu irmão, não vai acontecer. Quando Deus restaurou a sorte de Jó? Quando o quê? Fala alto. Orou por quem? Por ele mesmo? Orou pela sua família? Orou pelos seus? Vocês estão comigo ou não? Deus restaurou a sorte de Jó quando ele parou de olhar para si mesmo, e mesmo em meio àquela situação, ele orou pelos seus amigos. A gente, irmãos, não entendeu que o Senhor, Ele quer restaurar algo quando a gente sentar na mesa, mas não olhar somente no que Deus pode fazer por mim, mas o quanto Deus pode me usar para abençoar alguém. De que tem muita gente que queria estar na mesa, mas se sente indigno. Aí você pode olhar para a sua vida pecaminosa, por mais santo que você seja, e falar assim: ei, tem um lugar na mesa. Não, não tem, eu sou um pecador. Eu também sou, mas Jesus me aceitou nessa mesa. É para isso que Ele tem chamado a gente. Não é simplesmente, irmãos, para fazer algo por nós, mas é para transformar a nossa expectativa, é para transformar a expectativa da nossa vida, que muitas vezes estão em coisas. Eu estou aqui porque Deus vai fazer isso, eu vim para a igreja porque minha vida estava assim, mas Deus vai fazer assado. Mas Deus não é o fim, Deus é o meio para você alcançar isso. Vocês estão comigo? Que Deus Ele quer, falando: eu tenho todas essas coisas para te dar, porque eu sou um bom pai, mas eu quero que você aprenda a me colocar como o final da sua vida, como o fim da sua vida. Amém? Eu quero que você entenda que não é simplesmente na passividade de esperar alguma coisa acontecer. Eu estou nessa situação, eu estou assado, eu estou morrendo. Levanta e começa a orar pelos seus amigos. Levanta e começa a entregar para os seus amigos. Começa a dar um abraço, mesmo sem vontade. Mesmo quando você olha para você e fala: eu preciso tanto de um abraço. Aí você vai lá e abraça. Sabe o que acontece? Você vai receber um abraço indiretamente. Não, mas fui eu que fui dar esse abraço, mas a pessoa te abraçou. E mais do que isso, o próprio Deus te abraçou. E aquela carência você viu: era por isso, porque eu não fiz isso antes, porque eu não me levantei antes, porque eu não saí desse lugar de acusação antes, porque eu não limpei as minhas feridas e falei: cara, eu preciso tomar aqui uma atitude, uma postura, eu preciso me levantar, porque um dia Ele preparou uma mesa para falar que Ele queria comer comigo. E eu preciso também chamar os meus irmãos, aqueles a quem meu coração está fechado, aqueles a quem feriram o meu coração, aqueles a quem eu tenho uma mágoa, e dizer assim: olha, deixa eu falar uma coisa, eu quero liberar você da minha vida. E não é liberar tipo assim: vai viver a sua vida, eu nunca mais vou olhar para a sua cara. Mas esse sentimento me faz mal, e eu preciso entender o seguinte: assim como Ele me perdoa e me chama para a mesa, eu queria fazer isso. Quero te abençoar. E se a pessoa falar: não, não quero, o problema é dela. Você teve ali a sua atitude, você está com o seu coração limpo. Vocês estão comigo? Há um convite de Deus para a mesa, e hoje nós vamos sentar essa mesa do Senhor. Hoje nós vamos partilhar. Que hoje nós possamos fazer isso com um entendimento profundo, irmãos. Sai do lugar aí de ficar esperando: ninguém me chama, ninguém me ama, ninguém me quer, e começa a se levantar. Mas um dia eu fiz isso e não trouxe resultado. Se você estava esperando resultado, você não entendeu o que é amor. Amém? Glória a Deus. Vamos sentar na mesa então.
Se põe de pé. A mesa, irmãos,